Um paciente de 62 anos, sexo masculino, deu entrada às 13 horas e 50 minutos na UTI com queixa de dores agudas no peito de intensidade de 8 em uma escala de 10. Relata tabagismo há 30 anos, apresentando dispneia, apneia do sono, fadiga, cefaleia e atelectasia. Diagnosticado com bronquite crônica e enfisema pulmonar, apresenta dificuldade para respirar utilizando musculatura acessória e batimento da asa do nariz, com saturação de oxigênio de 40%, 30 rpm, 39 graus Celsius, 110 bpm, PA 140 por 100 mm de mercúrio. Foi prescrita intubação com ventilação mecânica e administração subcutânea de terbutalina 0,25 mg de 4 em 4 horas ou SOS. A terbutalina é um fármaco com função broncodilatadora direta da classe beta-adrenérgico 2, com menos efeitos colaterais sistêmicos e de ação curta. Promove o relaxamento do músculo liso da árvore traqueobrônquica, permitindo maior abertura dos bronquíolos e ductos alveolares. Seu uso é indicado para tratamento de doenças como enfisema pulmonar, bronquite, entre outras doenças que acometem as vias aéreas. O paciente em questão se encontra em estado crítico na UTI, intubado. Assim, a via mais adequada é a injetável subcutânea, pelo fato do paciente, no momento, não conseguir deglutir e nem inalar pelo uso de ventilação mecânica. Antes de aprendermos mais sobre a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, veremos o mecanismo de ação dos broncodilatadores. A ação broncodilatadora dos beta-2 agonistas se dá através da ativação do receptor beta-2 adrenérgico acoplado à proteína G na superfície celular. A ativação desse receptor leva ao aumento da atividade de adenilciclase, enzima que catalisa a conversão do ATP em AMPC. Esse último se liga na unidade regulatória da proteína quinase A, promovendo a liberação de sua unidade catalítica que causa fosforilação de um grande número de proteínas-alvo, relaxando o músculo liso peribrônquico. Através de uma ilustração audiovisual, veremos um pouco mais sobre a diferença da bronquite crônica e enfisema pulmonar. É caracterizada por um desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, à inalação de partículas ou gases nocivos. As características fisiopatológicas mais frequentes são enfisema pulmonar e bronquite crônica. No enfisema, os septos alveolares se desfazem aos poucos e se transformam em grandes sacos de ar. A diminuição dos septos que continham vasos sanguíneos faz diminuir as trocas gasosas, e o espaço maior, devido ao enfisema, dificulta a passagem de ar. Com isso, o pulmão infla e não perde ar, pressionando o diafragma. Na bronquite crônica, ocorre uma inflamação nos tubos brônquicos, que se demaciam e assim diminuem a passagem de ar, causando a respiração som sibilante. Devido à inflamação, é produzida uma hipersecreção de muco, que pode dificultar a passagem de ar ou até mesmo obstruí-la. A ação esperada de sulfato de terbutalina melhora a falta de ar, bem como seu controle. Apresenta contraindicações e risco para pacientes com hipersensibilidade conhecida à terbutalina e outros componentes da fórmula. Pode apresentar também efeitos adversos, como tremores, vômito, taquicardia, palpitações, ansiedade, inquietude, tontura, cefaleia, náuseas e nervosismo. A história do sistema respiratório consiste em fazer uma análise retrospectiva que inclui tosse, falta de ar, alergia, dispneia, dor, chiado, frequência de infecção do trato respiratório, problemas respiratórios anteriores e tempo de tabagismo. Outro componente da história da enfermagem são os medicamentos que o paciente está usando.
Estes incluem medicamentos que estão prescritos, aqueles sem prescrição, ervas medicinais, terapias alternativas e drogas ou substâncias ilícitas. Os medicamentos possuem efeitos adversos e podem interagir entre si. Investigar o início dos sintomas e a queixa principal. O exame físico consiste em uma avaliação do sistema respiratório por meio de 4 etapas. A inspeção consiste em observar da cabeça aos pés, como a aparência da pele e a coloração das mucosas, nível de consciência, padrões de respiração e movimento da parede torácica. A palpação registra o tipo e a quantidade de excursões torácicas. Esclarece quais são as áreas de sensibilidade e ajuda a identificar o frêmito tátil, pulso e presença de edema nos membros. O percurso detecta a presença de fluidos anormal ou ar nos pulmões. Também determina a mobilidade diafragmática. A ausculta de sons pulmonares envolve ouvir o movimento de ar em todos os campos pulmonares, anterior, posterior e lateral. Pode detectar murmúrios ventriculares ou ruídos adventícios indicativos de anormalidades. Os sinais vitais consistem em verificar os valores de pulso, respiração, temperatura e pressão arterial, comparando-os com os padrões de normalidades. A prevenção da cadeia de infecções na UTI pode ser interrompida através da adoção de algumas medidas como higienizar as mãos antes do contato com o paciente, antes do procedimento, limpo, asséptico, como fixar cânula endotraqueal, manipular a traqueostomia, aspiração traqueal e coleta de material do trato respiratório. Após risco de exposição a fluidos corpóreos, através dos cuidados oral e nasal, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. As regiões ósseas devem ser protegidas e realizar a mudança de decúbito frequentemente para a integridade tissular do paciente, para que ela não seja comprometida por lesões. Para amenizar o desconforto respiratório, o enfermeiro pode auxiliar em técnicas respiratórias como tapotagem ou percussões, vibrações, vibrocompressões, drenagem postural e exercícios respiratórios.